Vou chamar o Emerson Pansieri com notícias do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. A gente atualizar esta sexta-feira da Raposa aqui na Rádio de Minas. Alô, Emerson Pansieri, um abraço, boa noite. Alô, Cirilo, um abraço, boa noite para você também, para o Pansi e todo mundo que acompanha a reunião da turma do Bate-Bola. É o Cruzeiro que segue no mercado, olhando reforços, monitorando situações, buscando jogadores que possam elevar o nível do trabalho do Cruzeiro, né? O Cruzeiro fazendo algumas também saídas, né? Promovendo algumas saídas. E isso é normal, isso é de praxe, isso faz parte também de qualquer mudança também aí de comando técnico e final, né? De ano, no caso 2025, caindo e chegando 2026. Hoje o Pedro Lourenço, ele até deu uma entrevista ao pessoal da Fan FM, que o Joaquim está trabalhando, não são fáceis as contratações, são nomes pesados, e a altura do Cruzeiro. Para trazer tem que ser cara à altura do Cruzeiro. Então não são fáceis. O Joaquim está trabalhando nisso. Não sei se vai ser antes do Natal, mas que vai vir gente, vai vir. E será gente de peso que vamos trazer. Uma fala dessa, Cirilo, ela vai muito dentro da apuração que estamos fazendo nos últimos dias. O Cruzeiro já tem muito atleta para composição de elenco. O Cruzeiro já tem uma turma nova, já tem os crias, já tem uma galera que pode compor elenco, né? Que já tem, vamos colocar assim, até bagagem, né? Já tem até lastro no time principal, participou de Copa Sul-Americana. Na filosofia de trabalho do técnico Leonardo Jardim, ele colocou uma garotada para disputar a Copa Sul-Americana esse ano, vamos lembrar. Foi utilizado ali também uma parte dessa competição, time reserva. Alguns garotos já estrearam no time principal do Cruzeiro, né? Vamos colocar aí Murilo Hickman, Kaique Kenji. O que eu quero dizer? O Cruzeiro quer atleta pesado. O Cruzeiro quer atleta para chegar e resolver. O Cruzeiro está atrás, por exemplo, de um zagueiro. O Cruzeiro quer zagueiro. O Cruzeiro entende que tem o João Marcelo, que tem Fabrício Bruno, tem o Vidalba, tem o Jonathan Jesus nessa questão aí, pode sair ou não pode sair. Tudo vai depender dessa proposta chegar, né? Se uma proposta legal chegar, não tem muito como segurar, né? O jogador também que é jovem e, óbvio, quer fazer seu pé de meia. Isso é normal, não é só o clube que se interessa numa negociação dessa. Todo mundo tem conta para pagar e o atleta não é diferente, 21 anos apenas. E aí o Cruzeiro acredita que é uma posição carente. O Tite vem conversando há bastante tempo, né, com a diretoria do Cruzeiro para alinhavar algumas coisas, para alinhar algumas coisas, melhor dizendo, né? Alinhar é o verbo certo, algumas coisas com a diretoria do Cruzeiro. Eu vou dar um exemplo. O Abel Braga, no Sul, disse, Cirilo, que travou a contratação do Tite porque realmente ele já estava apalavrado com o Cruzeiro. Isso quer dizer que contatos já estavam sendo feitos e análise de elenco também. Isso facilita o quê? O momento atual, né? O momento de olhar, de observar, de ver quem que é bom, quem que vai se adaptar ao elenco ou quem realmente está virando carta fora do baralho. O momento atual é redundância. O atual, né? A situação atual. Então, essa é a realidade. Esse é o panorama do Cruzeiro em termos de contratação. Torcedor, saiba, vai chegar. Não é baciada, nada disso. Vai chegar jogador para ser titular. Ô Panzi, há pouco nós fizemos um exercício no Goleada, no @Itatiaia Esporte. A gente pode ampliar esse exercício amanhã aqui na turma do Bate-Bola, mas dentro dessa notícia trazida pelo Pansieri, é um Cruzeiro que não precisa de muito, né, Edu? Se puder trazer alguma certeza, beleza, mas não precisa de muito pro próximo ano, né, Panzi? Não, e certeza não necessariamente vai chegar e já vai vestir a camisa e ser titular do time. Vai chegar para brigar, até porque os 11 ideais do Cruzeiro do Leonardo Jardim, acredito eu, que estão no foco do Tite como 11 ideais também. É difícil hoje olhar pro time principal do Cruzeiro e falar, esse cara precisa de alguma reposição porque ele não foi bem na temporada. Eu sei que tem jogador que caiu mais no gosto da torcida e outros menos. Por exemplo, menos o William. O William foi mais criticado nessa reta final do que outras peças, mas eu entendo o William como um titular dessa equipe. Talvez possa chegar um lateral direito a mais caso o Fagner não fique.
Então o Cruzeiro possa ir ao mercado para atrás de um jogador experiente para jogar a Copa Libertadores. No Willian ainda tem mais, né? Acha lateral sobrando aí no Brasil, no mercado. Tanto esquerdo Paulo quanto Henrique foi convocado para a seleção brasileira, não é à toa, não. É difícil. Não é porque o Paulo Henrique é um craque, não. Né? Difícil pra caramba, cara. Zagueiro, por exemplo. Eu só acredito na chegada de um zagueiro numa saída do Jonathan Jesus, por exemplo. Tite não é um treinador que atua com 3 zagueiros de origem no time principal. O Cruzeiro hoje tem 4 zagueiros experientes. Fabrício Bruno, Vidalba, João Marcelo e Jonathan Jesus. Uma saída do Jonathan Jesus, acho absolutamente normal o Cruzeiro ir ao mercado para trazer um bom zagueiro que chegue para disputar titularidade. Mas eu entendo que para elenco você tem que ter alguém da base, principalmente na zaga. Eu não acharia normal você manter os 4 e trazer outro. Aí você simplesmente lima a sua base, o sub-20 ou um sub-17, com potencial de jogar na temporada. Meio de campo. Eu acho que o Cruzeiro precisa ao mercado trazer um primeiro volante. Ah, mas por quê? O Lucas Romero foi bem. Exatamente por isso. Porque quando o Lucas Romero estava suspenso ou com algum tipo de desconforto, era um Deus nos acuda para o substituto, como aconteceu agora, na final da Copa do Brasil, quando ele foi suspenso. E o Matheus Henrique, diga-se de passagem, entrou e foi um dos melhores em campo na Arena Corinthians. Mas ele não é o cara da posição. Não vai ser o Matheus Henrique que vai sustentar essa posição de primeiro volante ao longo de uma temporada que você vai ter Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e por aí vai. Fora outras posições que saídas já estão acontecendo. Por exemplo, do meio para frente. Eu entendo que o Cruzeiro vai trazer alguém para jogar na direita. Um meia-direita, um ponta-direita, um ponta com característica para jogar no corredor central. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Uma possível saída do Gabigol com a já saída do Bolaci, acredito que o Cruzeiro possa olhar para o mercado caso o Villarreal demonstre ainda estar um pouco verde. Caso não, no início do ano o Villarreal vai bem, é ele, o reserva do Caio Jorge, e ele tem muito potencial para isso. Então não são muitos os movimentos que o Cruzeiro precisa fazer, mas precisa fazer bons movimentos para elevar o nível de suplência, principalmente. Se você contrata jogador para ser titular, automaticamente quem foi titular vira reserva. Você já elevou o nível. Ou se você vai ao mercado e traz atletas superiores aos que estão deixando o clube, você também eleva o nível. Se o Cruzeiro quer bater ainda mais de frente com os principais times, aqueles da prateleira 1 do futebol brasileiro, que hoje são Flamengo e Palmeiras, ele entende que precisa elevar o nível de elenco, principalmente. Eu acho que é nisso que o Pedro, os Pedros, né? O Lourenço, o Júnior, o Joaquim Pinto e agora o Tite, é nisso que eles estão trabalhando nesse início de temporada. Com mais do Cruzeiro, Pansieri? Vamos sim, Cirilo. O assunto Gabigol sempre ganha repercussão, né? O Marcelo Teixeira, que é presidente do Santos, ele disse que o Gabigol era prioridade no time peixeiro antes da contratação. Peixeira é muito bom. É muito bom, né? Isso aí me lembra a época que eu decidi fazer jornalismo esportivo. Marques e o Fabrício jogavam. Faz tempo. Olha só, ele disse que ele era realmente uma grande opção para o Santos, mas antes de contratar o Neymar. Eu vou abrir aspas aqui para a entrevista do Marcelo Teixeira, que é presidente do Santos. Ele falou aos companheiros da ESPN. A prioridade era a vinda dele, antes do Neymar. Era importante para o Santos contar com ele. Fizemos uma proposta ousada, de mercado. Ele escolheu o Cruzeiro para disputar mais competições. Hoje é uma outra realidade. O Gabigol é bom jogador, identificado com o Santos, mas a prioridade de investimento não é mais a mesma. Quando você abre uma conversa e você nota que a pretensão continua sendo um nível maior, o Santos não tem condições. Não há como prosseguir com a negociação. Poderíamos fazer uma proposta em uma realidade financeira de hoje. Fecha aspas, Marcelo Teixeira, presidente do Santos. O que isso é importante trazer para repercutir na turma do bate-bola, Cirilo? Porque muita gente fala assim, não, errou o pênalti, tchau, vai embora. Não é assim. Ele tem contrato, é um contrato grande, é um contrato até 28, e o presidente do Santos hoje deu uma entrevista dessa. É um assunto pra gente conversar daqui a pouquinho também, mas não é uma parada tão simples assim de resolver. Fato é que o Gabigol tá fora do projeto esportivo, digamos assim, né? Quando você vai pra burocracia, pro valor, pra resoluções aí, não é tão simples assim. Vamos ver.